Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o advogado Valdir Caldas, ele é presidente da comissão da OAB de Mato Grosso. E é evidente que está todo mundo preocupado em função das rebeliões que estão acontecendo. Esta crise do sistema é uma crise anunciada desde há muito. E aqui não é um privilégio só ver, vamos dizer, entre aspas, do governo de Mato Grosso. É uma questão nacional. Não se cuida do sistema penitenciário como deveria. E aí, especificamente em Mato Grosso, a Secretaria de Justiça sempre foi vista pelos governos como, sabe, o primo pobre da família, com aquela ideia de que não há dinheiro que chegue e não vale a pena investir naquilo. Um equívoco imperdoável, porque não se faz segurança pública sem os olhos no sistema carcerário, por uma razão muito simples. 70% é o que se afirma daqueles que hoje estão no cárcere, se não receberem um tratamento diferenciado para que modifique seus comportamentos, seus perfis, quando colocarem os pés na rua, e nós temos que aqui destacar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro pena de morte nem prisão perpétua, o que nos leva à garantia de que essa rapaziada do sistema sairá cedo ou tarde. Quando isso acontecer, na circunstância atual, 70% voltará a delinquir. Uma conta que absurda para a população. E aí nós constatamos o imenso constrangimento de todos os agentes públicos envolvidos na administração penitenciária. Não podem continuar dando à população brasileira, em especial aqui a população matogrossense, essa contraprestação. Tem que reduzir, isso tem que ser modificado. Esse resultado é muito ruim, é inaceitável para a população. Como é que essa fábula de dinheiro é investido no sistema, ou é utilizado no sistema, com quase mais de 3.000 agentes públicos dessa atividade, e o resultado é tão ruim? Então uma hora ia explodir, e vem explodindo país afora. Em Mato Grosso, Antero, ouvinte, nós tivemos uma ideia fantástica há mais ou menos uns 8 anos atrás. Nós percebemos que a solução dos problemas carcerários, ele era de responsabilidade. A responsabilidade não era exclusiva do governo do estado. Era de todas as instituições que têm a ver com esse assunto. Por exemplo, OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, obviamente Secretaria de Justiça. Dizem que há uma omissão, assim, inaceitável, tanto da OAB como também do Poder Judiciário, né? Aliás, da OAB não, do Ministério Público, perdão. Pois como do Poder Judiciário. O Ministério Público pede a prisão e esquece o cidadão lá. Pois é. Então, de alguns anos para cá, nós percebemos o seguinte: não enfrentaremos com possibilidade de resultado eficaz os problemas, as agruras do sistema carcerário e penitenciário se não estivermos unidos, se não estivermos juntos, porque a solução não é única, envolve e necessariamente todas essas instituições, e assim nós temos feito. Isto nos ajudou enormemente para impedir que aqui em Mato Grosso ocorra o que vem ocorrendo essas rebeliões e tal, como está ocorrendo em outros estados. Aqui a coisa está mais controlada, porque a gente vem cuidando disso com mais tempo. Tivemos essa ideia, sabe, de discutir isso em conjunto. E os encaminhamentos foram feitos e alguma coisa a gente avançou. Por exemplo, todos os agentes penitenciários do estado de Mato Grosso são concursados. Nós temos aí quase 2.600, se não me falha a memória, 2.560 ou 2.640, os números é mais ou menos isso aí. São todos concursados, ou seja, tem uma carreira definida no sistema. É óbvio que esses profissionais, esses agentes públicos não têm... Esses 2.500 cuidam de quantos presos? Hoje são 11.400 presos, mais ou menos. Essa proporção tá a média estabelecida pelo DEPEN é de 5 presos para 1 agente. Nós estaríamos hoje com uma deficiência, uma carência, na verdade, segundo o sindicato dos agentes penitenciários, e aqui nós temos que respeitar o sindicato. O João é um profissional da mais alta estirpe, extremamente responsável, e o que é mais importante é ter uma mentalidade proativa.
Entendeu? É aquele líder que não está aí só para jogar pedra no telhado dos outros, destruir o que tem. Não, ele tem a mesma sinergia que as outras instituições no sentido de construir aquele que falta no sistema. Então, segundo ele, é uma carência aí de 600 a 800 agentes penitenciários. Para nossa felicidade, né? Recebi hoje pela manhã, estou vendo aí sendo noticiado que o governo do estado assinou na verdade algumas leis, dentre elas que beneficiam o sistema, que contempla o sistema carcerário, especialmente a categoria dos agentes penitenciários, dentre elas a lei da jornada voluntária, que era uma aspiração, né, antiga, porque emergencialmente falando, a medida mais importante que ele poderia adotar, ou seja, ele reconhece, o governo do estado, a falta de agente, né? Anunciou o edital para concurso. Só que isso, até que esse concurso seja feito, que esse pessoal seja selecionado, que seja treinado para entrar em atividade, nós terá passado aí no mínimo um ano para isso. E o problema é emergencial. Então, essa jornada voluntária permite que o agente penitenciário, no seu período de folga, né, que eles dão um plantão de 24 por 72 horas, em média, ou 24 por 96, no seu período de férias, se ele assim o desejar, ele pode prestar serviço, né, ao Estado da mesma forma como se estivesse no seu horário normal de trabalho e ser remunerado por esta atividade. Então, ao invés de fazer um bico aí em qualquer outro lugar. Na iniciativa privada mesmo, né? E na iniciativa privada, ele vai continuar prestando serviço naquilo que ele sabe fazer, naquilo que ele foi preparado e qualificado. Então é bom para todo mundo. O governo já fez isso. Já aprovou a lei, parece que sancionou ontem. Então essa é uma notícia alvissareira. É muito boa pra gente, que nós resolvemos um problema terrível nisso aí. Temos que complementar, parece-me que a necessidade de se regulamentar esta lei. Acreditamos que o dirigente secretário que assumiu, né? Estamos apostando todas as fichas aí no coronel Ailton Siqueira, né? Haverá de imediatamente com a assessoria providenciar as resoluções ou as portarias para regulamentarem a lei, para que ela seja efetivamente aplicada e a gente ter resolvido esse problema. Precisamos agora, nesse mesmo sentido, evoluir para estruturarmos a escola penitenciária, né? Que é o local de formação e aperfeiçoamento do agente penitenciário, que nós precisamos evoluir, modificar. Estamos muito bem, Antério e ouvinte, no que se trata da tutela do preso. Em Mato Grosso, quem manda na cadeia é o Estado. Isso é algo fantástico pra gente. Não é comum nos outros estados isso aí. Nós, como fazemos parte de uma coordenação de acompanhamento do sistema carcerário brasileiro, uma coordenação do sistema da OAB federal, que é constituída, essa coordenação, por um representante de cada unidade da federação, de cada seccional, e nos cabe a honra de representar Mato Grosso nessa coordenação. Visitamos 13 a 14 estados no ano passado, fazendo inspeções nas unidades prisionais. E muitas delas, para o nosso desespero, perplexidade, quem manda no sistema, quem manda na cadeia não é o Estado, são as facções. Nós estamos vendo isso lá no Rio Grande do Norte agora, estivemos no Amazonas e lá em Roraima e tudo mais. Mato Grosso não existe isso. Não queremos dizer que elas por aqui não existam. Não, elas existem. Existem sim, estão presentes. Mas o Estado ainda domina. E vai continuar dominando, porque a OAB tem essa ideia. Presídio, unidade prisional tem que ser dominada pelo Estado. Quem tem que dar as cartas ali dentro é o Estado. E nós avançamos muito, Antero. Um dos presídios, eu quero fazer um parênteses, é o seguinte, porque são vários temas que são discutidos nessa questão. É muito amplo. Um dos presídios lá de Manaus, onde teve a primeira barbárie, esse presídio é administrado por uma empresa privada. Sim. Por uma organização privada. Uhum. O senhor é a favor ou contra? Terminantemente contra. Terminantemente contra. No meu entender, são coisas incompatíveis. É óbvio que todo empresário, a sua motivação é o lucro. Senão, empresário não é isso? É o lucro. Ora, se a sua motivação é o lucro, ele vai precisar, para manter esse lucro, preservar o seu investimento, uma quantidade mínima de presos no sistema. Senão a coisa se torna inviável. Ora, isso é contra aquilo que nós entendemos que é a segunda e a mais importante finalidade da pena, que é a recuperação
da cidadania do preso, que é a sua socialização, alguns dizem ressocialização. Então são situações incompatíveis. Somos terminantemente contra. E nós temos em Mato Grosso um exemplo legal, um exemplo bom. Aqui nós dominamos, as cadeias são dominadas pelo Estado, as unidades prisionais. Temos uma estrutura boa ainda de recursos humanos e tal, tratando disso. Precisamos melhorar, e essa lei, por exemplo, vai melhorar muito a que nós referimos agora há pouco, essa situação. E as escolas penitenciárias, que o senhor começava a citar aí, eu quero complementar com uma outra indagação. Sim. A escola penitenciária, como é que funciona em Mato Grosso? Se está funcionando? E segundo, por que não voltar à penitenciária agrícola, como foi idealizada a penitenciária de Palmeiras? Inicialmente a escola penitenciária. Temos que louvar Mato Grosso. São raríssimos os estados da federação que tem escola penitenciária, né? Nós a temos já há algum tempo. Está desestruturada. É necessário que se invista, e é muito pouco o que se deve investir ali, coisa de aí, sei lá, menos de 400 mil reais, parece-me, 300 mil reais, aí consegue estruturar melhor material e com recursos humanos a escola penitenciária. Ela é importante porque é ali que os agentes penitenciários recebem a sua formação ou fazem os seus cursos de aperfeiçoamento. Deve ser ali o local do aprimoramento técnico e profissional desses agentes. Então é essencial, né? E nós estamos encaminhando já há algum tempo que nessas escolas, na escola penitenciária, todos os cursos de formação ou aperfeiçoamento incluam obrigatoriamente a sua grade curricular disciplinas como relações humanas, direitos humanos, prerrogativas da advocacia para evitar os recorrentes problemas entre a advocacia e o sistema. Acontece quase diariamente que não existe presídio sem a presença do advogado, percebe? E muitas vezes advogados e agentes se estranham por desinformação de ambos. Então nós temos que aprimorar essa relação. A escola penitenciária é uma exigência. Temos um privilégio de Mato Grosso, uma iniciativa fantástica. Não são todos os estados que têm, volto a dizer, mas precisa ser melhor estruturado, especialmente para que o agente perceba que a sua função é muito mais importante do que fechar e trancar celas, de que conduzir presos para audiências. Não, o agente penitenciário deve ser o agente de recuperação da cidadania do preso. A mentalidade não é só manter preso, isso é inerente à sua profissão. Como é que nós vamos conceber a ideia de um agente penitenciário que não tem o dever de manter preso a pessoa presa e mantê-la com dignidade? Pois bem, então esse agente precisa perceber que a sua missão é muito mais nobre, mas muito mais nobre do que aquilo que a maioria deles imagina. O agente deve ser a pessoa responsável no sistema para nos ajudar a recuperar a pessoa presa. Qual é o perfil do preso? Ele é jovem, 65% tem menos de 29 anos, ele é pardo ou negro, quase 70% é pardo ou negro, ele é pobre, quase 70% tem uma renda familiar menor que 2 salários mínimos, e ele é semi-alfabetizado. Quase 65% tem nível 1 a 4. Então, qual é o perfil do preso? É isso aí: jovem, negro, pardo, pobre, sem cultura ou sem estudo, que agride principalmente jovens também. Como é que se muda esse perfil? Eu não conheço outra forma mais eficaz de se mudar comportamentos que não seja através da educação. Então nós temos que no cárcere, né, oferecer, disponibilizar para esse preso vagas para que ele possa estudar e trabalhar, tratá-lo com dignidade, e também aos seus visitantes. Para que isso aconteça, quem está lá na ponta, que é quem na verdade recebe o preso, que é o agente penitenciário, deve ter a qualificação e a valorização exigida para assim fazer. Quanto a penitenciária agrícola? É uma exigência, porque em Mato Grosso nós temos o cumprimento da pena, né? É irregular. Na verdade, nós não temos regime semiaberto do estado de Mato Grosso, que pela lei de execução penal, o regime semiaberto deve ser cumprido em colônias agrícolas ou industriais. Nós não temos nenhuma delas, nenhuma nem outra. Tínhamos lá
a coluna agrícola de São Vicente, que está desativada. É uma aspiração antiga para que efetivamente exista em Mato Grosso o regime semiaberto. Ainda é do Estado, né? É só fazer um investimento lá que recupera. Isso. E não é muita coisa para o investimento não é tão alto assim. O que falta, na verdade, no meu entender, é um compromisso maior. Realmente é uma vontade maior, né? No sentido de fazer isso aí. Então nós precisamos, é verdade, para que haja o cumprimento efetivo da pena nos moldes que a lei estabelece, no regime semiaberto, que seja reaberta aquela coluna agrícola lá de São Vicente, inegavelmente. Doutor Valdir, Rádio, infelizmente é tempo, nós temos 4 minutos, mas eu gostaria nesses 4 minutos de focar um tema que a presidente do Supremo Tribunal Federal notificou os tribunais de justiça do Brasil inteiro, perguntando quantos juízes eles precisam. Evidentemente que querendo fazer um mutirão para verificar se não tem gente aí com pena vencida, principalmente porque nesse perfil do preso são as pessoas pobres e de cutis negra que estão nos presídios e que, portanto, não tem condições de remunerar bem os advogados. A OAB não participaria de um mutirão no sentido de fazer essa verificação da questão das penas? 1. E 2, não é temerário para a sociedade que seja objetivo nosso soltar preso? Pois é, 2 questões realmente relevantes. A OAB já vem fazendo isso há algum tempo, né? É óbvio que a responsabilidade inicial é do defensor público. Defensoria Pública. Quando participa, né, nesses mutirões, o judiciário não gosta muito que a gente chame isso de mutirões, mas na verdade são mutirões, né? E agora houve uma exigência muito maior em razão das peculiaridades todas que nós estamos percebendo aí, né, no momento no sistema carcerário. O Tribunal de Justiça, através do desembargador Rui Ramos Ribeiro, já tivemos algumas reuniões com o desembargador, né? Já ajustou e agora, já imediatamente, parece-me que daqui a 1 ou 2 semanas, estarão sendo feitos esses mutirões e algumas comarcas, as cidades polos do estado, para o enfrentamento da questão. O que nós queremos tranquilizar a população? Um mutirão não é para soltar bandidos, como muita gente diz por aí. Um mutirão é tão somente para acelerar a prestação jurisdicional, analisar os processos, fazer um esforço concentrado para que os processos sejam analisados e sentenciados. Aquele que porventura reunir os requisitos legais para obter uma liberdade e se ver solto, assim vão fazer o judiciário, depois de ouvido obviamente a Defensoria Pública ou a OAB, o defensor do réu e o Ministério Público. Decidirá o juiz se ele tem ou não os requisitos e preenche ou não os requisitos para estar solto. Se estiverem presentes esses requisitos, não há outra saída legal que não seja colocá-lo em liberdade. Então a população que se tranquilize. Ninguém é insano nessas instituições. Aliás, as instituições, em regra, são constituídas por pessoas da melhor qualidade, né? Com todo o zelo profissional, enfim, juízes, promotores, defensores e advogados dessa área também. O critério será rigorosíssimo para que se verifique se realmente há necessidade ou não de continuar no sistema. O que se fará tão somente é agilizar, acelerar esse processo de decisão. Quanto ao outro aspecto, que é a participação da ordem, nós fazemos sim, não apenas nas deliberações, participamos ativamente de todas as reuniões dessa área, isso já vem há alguns anos, gente fazendo isso, como temos disponibilizado a quantidade de advogados ad hoc, vamos dizer, gratuitos nos locais onde a Defensoria Pública não está instalada ainda, ou então onde a quantidade de agentes de defensores é insuficiente. A OAB tem lá um corpo de voluntários, advogados voluntários, que participa desses mutirões. Então tem aí também uma participação efetiva na realização desses mutirões. E aí nós aplaudimos a iniciativa, né, do desembargador Rui Ramos Ribeiro de fazer esses mutirões e da Corregedora de Justiça do Tribunal hoje, a doutora Aparecida, no sentido de nos dar, né, essa possibilidade de pelo menos o preso não terá mais aquela reclamação, aquela alegação de que meu processo está parado, não tem, a cadeira está vencida. Isso efetivamente não vai acontecer depois aí de realizado esse mutirão. Advogado Valdir Caldas, obrigado pela entrevista. E nós que agradecemos a oportunidade, estamos à disposição do que se fizer necessário. Tá, e vamos voltar a tratar desse assunto, porque esse assunto não vai parar por aqui. Sim, senhor.